Fala pessoal, sou Gabriel Oliveira do canal Uzimaker. Nesse vídeo eu vou trazer uma configuração que se mostrou necessária. Comecei a fazer aqui os testes do servomotor na placa. Não fiz no torno porque ia dar um pouco mais de trabalho para fazer, e aqui na fresadora estava mais simples. Então até eu ajustar tamanho de polia, correia, essas coisas, eu vou fazer os testes aqui na fresadora. E a configuração que eu tive que mudar é o ganho de malha. Para explicar melhor essa configuração, eu vou ter que falar um pouco sobre o servomotor também. O servomotor é um motor de malha fechada. Ele tem um encoder atrás dele que dá um feedback para o drive da posição que está o eixo. Nesse caso é um encoder absoluto de 17 bits. A diferença dele para o incremental é que, ao invés de ler um único pulso e contar esses pulsos, ele tem vários sensores, né? Uns 4 ou 5 pelo menos. Esse encoder é um encoder magnético, mas se fosse um encoder óptico, ele teria aqueles discos e teria várias graduações nos discos. Tipo, o primeiro teria apenas um corte, que seria para identificar quando desse uma volta. O próximo já teria 4 cortes, 8 cortes. E assim ele vai ler a combinação desses cortes. E por essa combinação, o drive sabe qual a posição do eixo. O motor está instalado aqui. Estou usando uma redução quase de 2:1, mas depois vou falar melhor sobre isso em outro vídeo. O foco aqui vai ser esse parâmetro de ganho de malha. Vou mostrar o que acontece se deixar na configuração de fábrica. O parâmetro de ganho de malha é o P5. De fábrica ele vem definido em 50. E vou mostrar aqui o que acontece se a gente deixar em 50. Isso é o que acontece com o parâmetro em 50. O que está acontecendo é o seguinte: o motor ele está exercendo uma força para girar o eixo, mas esse meu eixo ele tem uma polia muito grande dentro dele, que gera uma inércia e devolve essa força para o motor. E o encoder fica tentando corrigir isso. Então o eixo fica para um lado e para o outro. Outro problema também foi ao girar a placa, ela não obedeceu o posicionamento corretamente. Ela fica como se estivesse travando. Isso acontece porque o encoder ele tem uma margem para fazer essa correção. Vou exagerar um pouco aqui. Vamos dizer que ele tenha 5 graus para um lado e para o outro para fazer essa correção. E então ele só vai começar a corrigir quando passar desses 5 graus. E como eu falei, esse eixo está gerando muita inércia. Então quando ele passa desses 5 graus, que faz a correção, ele já devolve 5 graus para o outro lado, forçando o drive a corrigir de novo. Então o que esse parâmetro ganho de malha faz é justamente isso: diminuir esses 5 graus para o mínimo possível, né? Tipo, para 1 ou menos
menos que 1, próximo de 0. Porém, o manual fala que se a gente aumentar demais esse parâmetro, vai gerar ruído no motor. Eu aumentei aqui até 140 para não gerar ruído. Mais que isso, ele gera o ruído. Vou passar o parâmetro aqui para 140. Está em 140. E vou fazer o mesmo teste que eu fiz antes. A placa agora ela já se opõe mais ao movimento. Quando eu tento mudar a posição, ele quase não sai do lugar. E não faz mais aquilo. Soltou a placa, ele já fica na posição. E a movimentação também já ficou mais lisa, né? Já vi muito também aquela comparação entre o motor de passo e o servomotor, né? Onde o motor de passo ele sempre para certinho, né? Tipo, botou no 0, ele vai lá e fica certinho. E o servomotor ele sempre passa um pouco e volta, porque é justamente esse parâmetro. Se a gente deixar ele muito baixo, ele vai sempre tender a passar um pouco e depois voltar para a posição. E a gente quer corrigir isso. Ele ainda dá uma pequena balançada por conta da aceleração, né? Eu configurei a máquina aqui com uma aceleração bem alta. Então, se a gente baixar um pouco mais a aceleração, fica mais preciso. A configuração desse parâmetro vai ser mais necessária quando a gente utilizar o motor assim como eu estou utilizando, né? Quase direto, 1 para 1, 2 para 1, porque sempre vai ter um retorno da força, ou da inércia, ou se a gente bater no eixo, alguma coisa assim, ele sempre vai dar esse retorno para o motor e ele vai tentar corrigir. Então, se tiver com um valor muito baixo, ele vai ficar com aquele problema de ficar balançando, né? Também pode ter problema se usar com um fuso de passe alto, tipo um fuso de 20 milímetros de passe, né? Porque qualquer movimentação do motor pode dar uma variação maior no deslocamento. E também vai exercer uma força de retorno para mover a mesa, caso seja muito pesada. Esse parâmetro também funciona no motor de 1000 watts, né? É o mesmo parâmetro, o P5. Como eu usei aqui em um fuso com passe de 3 milímetros, esse parâmetro não interferiu em nada. Mas mesmo assim, eu aumentei o valor no meu servomotor também, para melhorar a precisão. Agora vou aumentar o parâmetro e mostrar como o motor fica se a gente exceder essa configuração. Vou colocar aqui para 250. E assim que eu apertar aqui, ele já vai começar a fazer o barulho. Não sei se vai dar
para escutar até eu me aproximar do motor. O motor ele fica vibrando, mas fica mais difícil também de tirar da posição. Então, quanto menor o valor desse parâmetro, mais fácil vai ser da gente mover o motor com a mão, né? Ainda não fiz nenhum teste de usinagem. Estava colocando o motor no lugar, instalando a correia, e apareceu esse problema, né? Como a gente não tem muitas informações sobre servomotor, eu tive que ir no manual procurar esse parâmetro sem nem saber se ele realmente existia, mas existe, eu consegui achar e consegui resolver o problema. Aí achei interessante trazer um vídeo com esse parâmetro. Ainda não fiz as configurações do modo velocidade, mas posso testar no jogue, né? Como eu disse, a minha redução está 2:1, né? Tá quase 2:1, na verdade. A cada 2 voltas do motor, daria uma volta na placa. Então ele tem 3.000 de velocidade máxima e eu fiquei aí com uns 1.600 de velocidade na placa. Aí vou fazer os testes de usinagem e ver se essa redução vai ser suficiente ou eu preciso aumentar. Para usar o jogue, a gente precisa configurar o parâmetro P76, que é o limite de velocidade do jogue. De fábrica ele vem definido como 100 e a gente vai colocar no máximo, que é os 3.000. Para a gente ir no jogue, a gente vai nesse A e move as setas até chegar no jogue. Confirma, e assim que a gente apertar nas setas, o motor vai se movimentar. O motor está girando a uns 3.000 RPM, mas aqui o spindle está a 1.600. Estou testando aqui no Linux mesmo, mas no próximo vídeo eu vou fazer o teste no Mac 3, porque muita gente está me pedindo para fazer um vídeo de como ligar o spindle, né? Ligar o servomotor como spindle, e como eu vou fazer isso para minha máquina, aí eu já faço para o vídeo. Também vou falar um pouco da correia e das polias que eu estou desenvolvendo. Como vai ter o controle de posicionamento, então a gente precisa de correia dentada, né? É isso aí. Valeu, pessoal.